Eu trouxe um pouco mais, Eduardo e o Daniel já mostraram um pouco mais sobre a parte abdominal, trazer um pouco mais sobre a parte neurológica. Então, a gente trouxe alguns achados sobre o trauma crânioencefálico. Começando sempre com alguns conceitos, algumas informações básicas para a gente se nortear nesse tema. É uma importantíssima causa de morte e de invalidez, sobretudo. Alguns dados de 2013 dos Estados Unidos. Cerca de 2 milhões e 500 mil casos em pronto-atendimento por conta dessa queixa, que resultaram em cerca de 300 mil hospitalizações e mais ou menos 50 mil mortes. Então, tudo isso dá para a gente ter noção do impacto econômico importante que isso vai ter. Ainda partindo agora um pouco mais para a parte médica, esses casos é sempre importante lembrar que a avaliação inicial vai ser pela escala de Glasgow, e aqui essa classificação vai ser muito importante para a gente, como a gente vai ver no prosseguir da aula. Revisando alguns conceitos, então, um trauma, um TCE grave seria com uma escala de Glasgow menor que 9 pontos, moderado de 9 a 13 pontos, e um leve 14 a 15 pontos. Agora vamos seguir mais para a parte radiológica. Primeiro passo, então, a gente está num PS, dando um plantão, e quando eu devo solicitar algum exame? Tem duas indicações mais importantes e mandatórias a todo clínico e analista saber. Um TCE moderado ou grave, ou seja, um Glasgow menor que 13, a gente tem que pedir um exame. Ou pacientes com Glasgow normal, que foram vítimas de perda de consciência por mais de 30 minutos. Então, essas duas indicações são importantíssimas, a gente não pode deixar passar pacientes nesses cenários sem avaliação de um exame de imagem. Alguns outros cenários que são importantes também para nós sabermos, pacientes com TCE leve, ou seja, com Glasgow de 14 ou 15, e com algum dessas situações, em uso de anticoagulantes, pacientes com distúrbios de coagulação, pacientes com o Glasgow menor que 15, 2 horas após o trauma, lembrar daquele intervalo lúcido, pacientes com suspeita de fratura ou afundamento do crânio, pacientes com sinais clínicos de fratura de base do crânio, lembrar daquele sinal do guaxinim, pacientes que apresentaram pelo menos 2 episódios de vômitos e pacientes com pelo menos 65 anos de idade e pacientes que foram vítimas de trauma de alta energia. Agora que a gente revisou isso, já pediu o exame e veio o relatório, vi o exame. Um detalhe a mais importante para a prática clínica. Estou lá no plantão, pedi o exame, consegui identificar que era um paciente que precisava de um exame de imagem. E agora, com o exame veio a alteração, o que eu preciso fazer? Quando é que eu não posso deixar passar esse paciente, quando esse paciente precisa de uma avaliação específica de uma equipe da neuro? Quando tiver sangue na tomografia, um paciente com coma persistente, uma confusão de mais de 4 horas, rebaixamento de nível de consciência, sinais neurológicos focais, quando tiver, a gente identificar fraturas de base do crânio, ou pacientes com traumas penetrantes. Então, isso aqui é uma dica, algo a mais, foge um pouquinho da área da radiologia, mas acho que é uma dica importante para a formação médica em geral. Agora, identifiquei os pacientes que precisam do exame de imagem. Próximo passo nesse raciocínio, qual exame eu tenho que pedir? O principal exame que a gente tem que lembrar para os pacientes nesse cenário de TCE sempre vai ser a tomografia de crânio sem contraste. Essa aqui é uma dica essencial, é importante tanto para a prática clínica, tanto para as provas de residência, é um tema batido. Aqui eu trouxe um pouco o papel da ressonância. Não vai ser o exame indicado na maioria dos casos. Lembrete aqui, não vai ser o exame de escolha inicial. E alguns dos motivos pelos quais ou não esse exame inicial é um exame mais caro, menos disponível, demora mais tempo para adquirir. Não sei se todo mundo já teve contato com uma tomografia ou uma ressonância, mas a tomografia, por exemplo, a gente consegue adquirir as imagens em menos de 1 minuto. Posiciona o paciente na mesa e já a tomografia é feita em menos de 1 minuto, enquanto a ressonância demora pelo menos 30, 40 minutos, dependendo do que for avaliado. E, além disso, a ressonância também é menos sensível para identificar fraturas, que é um dos principais hipóteses diagnósticas em pacientes vítimas de trauma. Mas tem outro cenário também importante, e uma dica importante para prática clínica, prática médica em geral, a ressonância vai ser importante nos casos de dissociação clínico-radiológica. Então, tem aquele paciente que tinha indicação de um exame de imagem, eu fiz a tomografia, mas a tomografia não esclareceu o que está acontecendo. Nesses casos, a ressonância vai ser bem-vinda para tentar esclarecer e trazer algumas informações a mais. Bom, agora que a gente já sabe quando pedir o exame e qual exame pedir, o que a gente tem que procurar? Trouxe aqui 4 achados principais que a gente tem que procurar e tem que lembrar sempre. As fraturas, as contusões do parênquima encefálico,
lesões por cisalhamento e hemorragias. Vamos dar destaque aqui em três, que exemplifiquem alguns exames de algumas imagens para a gente discutir também. Primeiro deles, as fraturas. Achado é um diagnóstico que tem sempre que pensar nele, principalmente no paciente de trauma. Então, lembrar daquela dica que o Daniel e o Eduardo já deram. O janelamento, ou seja, escolher a melhor forma de ver a imagem para poder achar os achados que você quer. Nesse caso, a gente procurar achados ósseos, a gente tem que colocar na janela de osso. E mais na frente eu coloquei um exemplo, a gente vê isso na prática. Sendo assim, as fraturas são, na sua maioria, fraturas lineares, sem desalinhamentos, ou seja, são fraturas mais tênues. Em alguns casos, principalmente nos traumas de alta energia, a gente pode ver algumas fraturas mais grosseiras, com afundamentos do crânio. E um detalhe importante também é que as fraturas de base do crânio, elas podem vir associadas a algumas complicações. E por quê? Porque elas podem envolver os seios da face. Os seios da face, quando a fratura pode envolver eles, lembrar que no crânio não é normal que tenha ar, e enquanto os seios da face são compostos basicamente por conteúdo aéreo. Então, sendo assim, esse conteúdo aéreo pode extravasar, pode se deslocar para o encéfalo pelo traço de fratura, levando a um pneumoencéfalo, um raciocínio parecido com o pneumoperitônio, por exemplo. E além disso, pode ter uma hemorragia sinusal. O sangue pode ir lá e preencher esse espaço que era anteriormente preenchido por ar, por sangue. Trouxe então algumas imagens para a gente ver. Aqui um exemplo clássico de fratura. Lembrar da janela de osso. Aqui eu coloquei a imagem na melhor forma possível para nós avaliarmos o osso. Dá para ver que está todo o revestimento ósseo da calose está em destaque, inclusive algumas calcificações no parênquima estão em destaque. Enquanto isso, eu não consigo ver direito o olho, não consigo ver direito aqui os planos subcutâneos, não consigo ver direito o cabelo. E aqui a gente tem, na região parietal esquerda, um traço de fratura, repare o contralateral, que rompe aqui as corticais interna e externa desse lado. Mais um exemplo aqui, o sinal da seta já mostra uma fratura linear parietal à direita. E aqui não é o dia a dia, um trauma mais grosseiro com afundamento, inclusive algumas ossificações, calcificações intraparenquimatosas. Seguindo, mais um exemplo, coloquei de destaque aqui para a gente não esquecer das fraturas que envolvem os seios paranasais, ou também as células mastoides, né? Aqui a gente tem uma peça em vivo, exemplo, um crânio, com uma fratura longitudinal, envolvendo aqui a mastoide, e uma transversal. Longitudinal e transversal em relação ao eixo maior da mastoide. Então, aqui a gente tem esse traço de fratura e esse traço de fratura. E aqui é a representação tomográfica. Essas aqui são mais difíceis de ver. Aqui a gente tem esse traço mostrado pelas setas. Enquanto isso, a fratura transversal, também aqui seguindo a ponta da minha seta. E aqui, dando continuidade, então, sempre quando a fratura envolver as mastoides ou os seios paranasais, a gente vai ter alguns achados. Aqui a gente tem o seio frontal preenchido por conteúdo aéreo normal, mas aqui a gente vê esse mesmo ar, que é preto, que é hipoatenuante, dentro do parênquima encefálico. Isso não é normal. Toda vez que você se deparar com isso, chama atenção e tem que suspeitar de alguma alteração. A gente tem aqui, então, um pneumoencéfalo bilateral, provavelmente decorrente de uma fratura que envolve os seios paranasais. E a outra dica importante, nós temos aqui os seios maxilares, o direito e o esquerdo, e aqui a gente tem um conteúdo hiperatenuante, ou seja, mais brilhante, que é como o sangue geralmente se apresenta nos exames de imagem de tomografia, que ele está delineando aqui, como se tivesse depositado no seio maxilar esquerdo. Então aqui a gente tem uma hemorragia dentro do seio maxilar esquerdo, por provavelmente uma fratura que envolveu esse seio. Partindo agora, pegando o gancho da hemorragia intracinusal para as hemorragias intracranianas. Aqui é importantíssimo lembrar da fisiopatologia dessas lesões para a gente entender os exames de imagem também. Quando se trata de hemorragias intracranianas, intraparenquimatosas, no TCE, a gente vamos ter dois tipos principais de hemorragias. As subdurais, ou seja, que vão se localizar por baixo da meninge, e as epidurais, que vão se localizar acima da meninge. E uma diferença importante é que geralmente as hemorragias subdurais são por conta de lesões é um sangramento venoso. Aqui a gente tem esses vasos que ficam embaixo da camada mais externa da meninge, são chamadas veias corticais, e esse sangramento, como é venoso, geralmente tem um fluxo, uma pressão menor, ele vai delaminando aqui esse espaço subdural e o sangue vai preenchendo aqui e escorrendo.
Enquanto isso, as hemorragias epidurais geralmente são por conta de lesão arterial. Como é um sangramento, um vaso que tem geralmente uma pressão maior, um pulso maior, esse sangue vai pulsando aqui. E isso a gente vai conseguir raciocinar para entender o aspecto desse sangramento. Outra dica importante, geralmente os sangramentos epidurais estão associados a fraturas da calota craniana, que são traumas mais agressivos. Aqui a gente tem, então, a hemorragia, um conteúdo hiperatenuante, brilhante, delineando todo o parênquima cerebral direito e, provavelmente, por conta de uma hemorragia subdural. Isso aqui é uma hemorragia subdural à direita. Mais um exemplo. Aqui a gente vê uma diferença já. Ao invés desse conteúdo ser totalmente hiperatenuante, a gente vê de duas cores. Aqui é uma dica para a gente tentar, que a gente consegue inferir um pouco de cronicidade, ou seja, o sangue com o tempo ele vai se depositando aqui, o conteúdo mais espesso do sangue, e a gente consegue ver essa hemorragia em duas cores. E provavelmente se trata de um subdural mais crônico. E aqui uma representação na ressonância, né? Só para ilustrar um pouco melhor, lembrar que a ressonância não é um exame de imagem indicado nos casos de TCE, na maioria das vezes. Aqui a gente tem, então, mais uma coleção com esse nível líquido, o conteúdo mais espesso depositado, mais uma vez um subdural crônico à direita. E aqui a gente já mostra, a gente já vê um pouco mais diferente o aspecto do sangramento. Não é um sangramento que vai delineando, ele vai pulsando, vai abaulando aqui o parênquima. Então, provavelmente, isso aqui é uma hemorragia epidural e o sangue de origem arterial. Mais uma ilustração, um hematoma epidural à direita, o sangue vem abaulando aqui, sangue arterial, geralmente associado a fraturas. E aqui, para a gente finalizar, trouxe um caso para a gente ver na prática. É um paciente que teve um trauma occipital, e aí eu vou laudando com vocês esse exame. Vamos abrir como se estivesse num plantão e avaliando esse exame. Lembrar sempre, então, janela óssea inicialmente. Como eu costumo ver, geralmente vou olhando todas as partes ósseas à direita, depois à esquerda. Lembrar sempre que essas não são fraturas, são as suturas cranianas, que podem, às vezes, estar envolvidas. Olha as mastoides. Agora vamos olhar um pouco os seios. O seio maxilar direito está preservado. O direito a gente já vê aqui que tem alguma coisa alterada. A mesma coisa no seio esfenoidal desse lado. E os seios frontais estão preservados. Aqui, para dar logo a dica, a gente consegue ver esse tracinho de fratura aqui occipital, que bate com a história clínica, né? E, consequentemente, também a gente consegue raciocinar o que está acontecendo. Provavelmente o mecanismo de contragolpe causou essas alterações aqui nos seios paranasais contralaterais. E aqui vamos agora ver a parte do parênquima. A gente consegue ver já o conteúdo nos seios maxilar e esfenoidal esquerdos. A gente não vê nenhum daquelas hemorragias, seja subdural ou epidural, mas aqui a gente vai para o terceiro achado, que a gente não pode esquecer. A gente tem algumas alterações aqui nos seios frontais. Temos então esse conteúdo aqui hiperatenuante. Lembrar que o sangue, geralmente nas fases agudas, ele se apresenta assim, dessa forma. Então, a gente consegue raciocinar e juntar tudo. Provavelmente teve um trauma, bateu a parte occipital, por mecanismo de contragolpe, o parênquima encefálico se chocou contra a calota e teve uma lesão aqui, uma contusão, e acabou sangrando aqui dentro do parênquima. Associado a isso, aqueles achados nos seios paranasais, aquele mesmo conteúdo mais hiperatenuante, mais brilhante. Então, o nosso relatório, qual vai ser? Sinais de traumatismo crânioencefálico com fratura occipital, contusão intraparenquimatosa e hemorragia intrasinusal. Bom, pessoal, isso é mais ou menos isso, uns conceitos mais iniciais. Deixei aqui 2 sugestões de leitura para quem quiser se aprofundar e estou à disposição.